Meus irmãos, você que vai ver a aula aqui, hoje vai ser da página 1 ao 17. Vamos. Atos apresenta Jesus Cristo, o Senhor reditivo. Eu costumo... às vezes, eu dei um ensino lá no Jardim dos Ipês, o livro de Atos todinho, toda sexta-feira. Toda sexta-feira, irmão Giovanni. E eu falava para os irmãos, o nome que os irmãos deram é Atos dos Apóstolos, mas eu gosto demais de chamar Atos do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que guiava o povo, né? A página 2, Atos apresenta Jesus Cristo, o Senhor reditivo. Autoria, eu vou ler só essa página e depois a gente passa para vocês, tá bom? O livro de Atos é de igual modo o Evangelho segundo Lucas. É endereçado a um homem chamado Teófilo. Aí se você quiser grifar aí, já grifa. Porque às vezes pode cair uma pergunta. Para quem foi enviado? O autor é Lucas, mas para quem foi enviado? Para quem foi endereçado? Teófilo. Lucas 1:3 e Atos 1:1. Embora nenhum dos dois livros identifique nominalmente o autor, o testemunho unânime do cristianismo primitivo e a evidência interna confirmatória dos dois livros denotam que ambos foram escritos por Lucas, o médico amado. O Espírito Santo inspirou Lucas a escrever a Teófilo a fim de suprir na igreja a necessidade de um relato completo dos primórdios do cristianismo. 1. O tratado foi seu evangelho a respeito da vida de Jesus. 2. O segundo foi seu relato, em Atos, sobre o derramamento do Espírito Santo em Jerusalém e sobre o crescimento da igreja primitiva. Torna-se claro que Lucas era um escritor habilidoso, um historiador consciente e um teólogo inspirado. Atos abrange de modo seletivo os primeiros 30 anos da história da igreja. Como historiador eclesiástico, Lucas descreve em Atos a propagação do evangelho, partindo de Jerusalém até Roma. Ele menciona nada menos que 32 países, grifa aí, irmãos, 54 cidades, 9 ilhas do Mediterrâneo, olha só. Andou. 95 diferentes pessoas e uma variedade de membros e funcionários do governo com seus títulos preciosos. A arqueologia continua a confirmar a admirável exatidão de Lucas em todos os seus pormenores. Como teólogo, Lucas descreve com habilidade a relevância de várias experiências e eventos dos primeiros anos da igreja. Na sua fase inicial, as escrituras do Novo Testamento consistiam em 2 coletâneas. Agora, quem quiser continuar lendo, pode ler. Os 4 evangelhos, pode começar. E as pode começar, irmão. Os 4 evangelhos. As epístolas de Paulo, Atos desempenhou um papel substancial como elo de ligação entre as 2 coletâneas e faz jus à posição que ocupa no cânon. Nos capítulos 13 e 28 de Atos, temos o acervo histórico necessário para bem compreendermos o ministério e as cartas de Paulo. O pronome nós, empregado por Lucas através de Atos, aponta-o como estando presente nas viagens de Paulo. Lucas, o médico amado, sem dúvida nenhuma, é o autor do livro de Atos. O fato de Lucas ser também o autor do terceiro evangelho é algo universalmente aceito. Os 2 livros constituem 2 divisões de uma mesma obra literária. O texto de Atos, capítulo 1, mostra que o autor mencionava que esses 2 volumes fossem tidos como um todo. Quanto à vida particular de Lucas, pouco é o que conhecemos, sabemos que passagens mostram que isto era normal no princípio. Ele era gentil, possivelmente de Antioquia, falava grego fluentemente, era um médico de refinada educação e que, após convertido ao cristianismo,
abandonou as funções de médico, se dedicando a viajar com o apóstolo Paulo, de quem se fez um amigo inseparável. Tema: o livro de Atos contém a história do estabelecimento e desenvolvimento da igreja e da proclamação do evangelho ao mundo de então. Existem 3 palavras-chave para o livro de Atos: ascensão, descida e expansão. A ascensão de Cristo é seguida pela descida do Espírito Santo, e a descida do Espírito Santo é seguida pela expansão do Evangelho. Continua. Não, dá um tempinho só, irmã, por favor, só para a gente entender. Então, o livro de Atos, ele é um livro, coloca aí, histórico. Pode cair numa pergunta que eu fizer. Qual o tema literário dele? Aí você vai saber. É histórico, tá bom? Anota aí. Aí você grifa, vocês grifaram? As 3 palavras-chave que a irmã Leide. Tá vendo como eu estou guardando os nomes? Vocês grifaram ascensão, descida e expansão. E o pastor, olha só, por isso que eu falei para vocês que a teologia, irmão Daniel, irmão Giovanni, ela é sistemática por isso, que ele falou os 3 temas, não falou? Ó, as 3 palavras-chave, ascensão, descida e expansão. E ele já explica logo depois, ó, a ascensão de Cristo é seguida pela descida do Espírito Santo. E a descida do Espírito Santo é seguida pela expansão do Evangelho. Todos têm caneta aí? Tem? Eu tenho uma aqui, ó. Tem? Tá bom? Essa Antioquia aqui, ele fala da descida e da descida. Essa aqui é a Antioquia lá da região da Macedônia, né? É. A piscina? É. Porque a região porque ele era grego, então não é grego, é na região da Macedônia. Então vamos lá. Mas eu vou tirar a dúvida certinho, aí eu mando no grupo lá. Tá bom? Vocês me cobrem. Qual o propósito? Pode começar, irmã. Pode continuar, irmã Leide. Deu para entender aí? Vocês vão marcando? Então, são três palavras-chave, sim ou não? Sim. Quais são? Ascensão, descida e expansão. Isso, é isso aí. Isso aí, é para vocês, por isso que eu gosto que vocês leiam em voz alta, que aí vocês vão guardando. A ascensão de Cristo é seguida, aí ele explica logo depois. O sentido de cada palavra, né? Isso, o sentido de cada palavra, ó. A ascensão é a ascensão de Cristo, é a subida de Cristo aos céus, lá em Atos 1. Lembra? Atos 1, acho que é 1:8, que assim que ele fala, ele começa a subir. É de 1:8 a 1:9. Vamos ver? Atos. Ó. Olha lá, o Atos 9, ó. É a ascensão. 1:9. Atos 1:9. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-a a seus olhos. Então é aqui que começa, tá bom? Aí tem a expansão, que aí a descida é onde? Atos 2, certo? Ó, Atos 2:1. Sabe o que vocês podem fazer? Põe aí na anotação que vocês colocaram, em cima de descida, ou você põe no lado do coisa, põe assim, descida, Atos, subida, melhor, ascensão, É do 1:9, né? Atos 1:9. Descida, Atos 2:1. E a expansão é daí para frente. Aí é todo o livro. 2:1. Descida do Espírito Santo. E a ascensão, aí é depois. Aí daí em diante, aí tem Pedro curando o coxo, tem Pedro tendo revelação de Ananias e Safira, e eles morrendo na igreja. A gente vai ver tudo isso, se Deus quiser. Ascensão é do 1:9, descida 2:1 e o outro. Isso, o outro é o restante, é o livro todo. Que é o crescimento é o restante do livro, irmão. Aí a gente vai... Expansão
A expansão, o livro todo. Vamos lá? Qual o propósito? Pode ler, irmã Leite. Lucas tem pelo menos 2 propósitos ao narrar o começo da igreja. Isso. Primeiro, demonstrar que o evangelho avançou triunfalmente das fronteiras do judaísmo para o mundo gentil, apesar da oposição e perseguição. 2. Revela a missão do Espírito Santo na vida e no papel da igreja e enfatiza o batismo com o Espírito Santo como a provisão de Deus para capacitar a igreja a proclamar o Evangelho e a dar continuidade ao ministério de Jesus. Lucas registra 3 vezes expressamente o fato de o batismo com o Espírito Santo ser acompanhado de enunciação em outras línguas. O contexto destas passagens mostra que isto era normal no princípio da igreja e que é o padrão permanente de Deus para ela. Isso. Então, o falar em outras línguas era para quê? Para capacitar os irmãos na hora que fosse falar numa língua que eles não conheciam. Por isso que na descida do Espírito Santo, os gentios que estavam lá na cidade, eles falaram assim: mas não são esses? Vamos ver? Atos 2. Vamos ler. Essa língua era a mesma coisa que da dos idiomas, não? São os idiomas. Essa língua da descida são os idiomas conhecidos da época. Não que assim, porque Paulo fala do falar em mistério, que fala a si mesmo com Deus. Que acho que é Coríntios 12, uma coisa assim. Vamos lá? E todos foram cheios, versículo 4, cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Alguém continua aí? 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmaram e se maravilharam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e Ásia, Efrígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, de forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Isso. Pode continuar, irmã. Pode ir até o Cretense. E árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros, o que quer dizer isso? Tá bom. Que aí eles vão caçoar, né? Deixa eles caçoarem. Vão ficar zombando. Então as pessoas estavam falando na língua de que eles entendiam. Irmãos, eu não sei se eu falei aqui em alguma pregação, quando eu fui estudar Romanos, a igreja de Roma foi a única igreja que não foi fundada por nenhum apóstolo dos 12. Foi os romanos que se converteram. É que eles estavam aqui, ó. Vocês viram que a irmã leu? Por isso que eu pedi para a irmã ler. Eu já estudei isso aí. Então, ó. Todos temos... e os romanos, está aqui... em Frígia, Panfilha e partes da Líbia, com Cirene, cretenses e árabes, com todos... E todos... onde é que eu vi aqui Romanos, meu Deus? Judeus convertidos. É no 10? É. E partes da Líbia, junto com eles, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. É isso mesmo. Então, esses homens, quando viram aquilo, eles se converteram, que Pedro pregou para eles, se converteram e voltaram para Roma e fundaram a igreja lá. E Paulo doido para ir lá, irmão. Só foi para lá para morrer. Meu Deus. Achei que... Então, vamos lá. Se você achar, tem aqui. Tem duas. Tem uma vermelha e uma azul. Deu para entender? Sim. Tá bom? Eu gosto de ler para vocês irem marcando. Se vocês quiserem marcar aqui também, ó, o que a gente leu, Atos 2, do 1 ao 12, né? Anota aí. Caso vocês forem estudar em casa, vocês leem.
Atos 2, do 1 ao 12. O contexto dessa passagem mostra que isso era normal no princípio da igreja, que é o padrão permanente de Deus para ela. A data, pode, se quiser continuar, pode continuar, irmã Leide. A data dessa obra, Lucas, é matéria discutida. Alguns a colocam em 90 anos. Depois de Cristo. Depois de Cristo, né? Ad Domini, né? Mas o texto É em latim isso aqui, essa coisa. parece nos favorecer uma data anterior, provavelmente não muito depois do último fato narrado em Atos. O livro de Atos termina com uma nota de triunfo, como já tantas vezes se tem feito notar. Paulo proclamando o Evangelho em Roma, no coração do Império, sem impedimento algum. Contudo, mesmo assim, não é fácil crer que Lucas nada mais dissesse quanto ao que aconteceu a Paulo mais tarde, se de fato escreveu após a morte do apóstolo. Parece também provável que ele escreveu antes de dois importantes acontecimentos: o grande incêndio de Roma, em 64 depois de Cristo, seguido da perseguição aos cristãos por Nero, e a guerra judaica em 66, no ano 66, 70 antes de Cristo, Depois de Cristo, que culminou na destruição de Jerusalém e do templo, com o que se extinguiram o sacerdócio e o culto judaicos. É difícil exatamente aquela que se retrata neste livro, se ao tempo de sua redação esses eventos históricos já houvessem ocorrido, ao invés de ainda estarem no futuro. Logo no início do segundo século, os 4 evangelhos que até então haviam circulado separadamente começaram a aparecer numa só coleção. Isto fez que se separassem as duas partes da história de Lucas. A segunda parte logo começou a circular independentemente, sob o título de Os Atos dos Apóstolos. Existe alguma evidência textual de que a separação das duas partes motivou ligeira adaptação no fim de Lucas e no começo de Atos? Provavelmente, por essa época, a primeira parte de Lucas foi rematada com o acréscimo das palavras, sendo elevado para o céu, porque naturalmente causou a adição das palavras, foi elevado às alturas, em Atos, capítulo 1, versículo 2. Sem isso é fato, algumas discrepâncias que têm sido notadas entre as duas narrativas da ascensão, como vemos em Lucas e em Atos, desaparecessem, porque neste caso não teria havido nenhum registro desse fato no primeiro deles. Vamos comparar? Lucas, o final de Lucas. Como é que termina? O final de Lucas é o capítulo 24, não é? Sim ou não? Então vamos lá. Ó. Versículo 50. A ascensão. Quem achou pode ler. E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. Pode continuar o 52. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Vocês viram como ele bate com o começo de Atos? Agora vamos ver o comecinho de Atos. Ele vai, o tratado está, versículo 4. Pode ler, irmão Júlio. E
Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste. Pode continuar. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E aí no 9? E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. 10. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim, como para o céu ouvistes ir. Isso. Aí, ó. Aí o 12 vai dizer que eles estão voltando para Jerusalém, não é? Não acabou dizendo lá em João? Vocês viram que em Lucas, melhor dizendo, Lucas termina dizendo que eles estão voltando, não foi assim? E aqui deve ter dado um tempo, porque Lucas ele foi muito meticuloso. Ele fez uma pesquisa, que ele não andou com Jesus. Então ele tinha que fazer uma pesquisa para escrever. Então, aí ele fez a pesquisa, escreveu o Evangelho, aí ele falou, vou fazer sobre Atos. E Atos, ao que tudo indica, ele fez logo depois das viagens, que ele andou com Paulo. O pastor escreveu isso, não foi no livro? Na apostila? Que ele descreveu que ele estava andando junto com Paulo. Então aqui quando ele começou a escrever, mas eu preciso escrever, continuar da onde eu terminei. Olha o cuidado que esse homem teve. Como se fosse um livro só. Falou assim, ó, vou fazer o volume 1, mas vou fazer o volume 2 agora. É a continuação, tá bom? Porque, ó, e depois, olha só como ele linka todas as coisas, irmãos. E, entrando, subir ao cenáculo. Eles voltaram, no versículo 12, eles voltam para Jerusalém, não é? Aí eles entram no 13, no cenáculo. Aí no 14 diz assim, e todos perseveraram unânimes em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Amém? Então, então linka. Por isso que eu falo, a Bíblia não tem ponta solta. Não tem. Às vezes as pessoas falam, aí pega um camarada que entende um pouco aí nas rádios, o cara arrebenta com eles, né? Pega um cara que entende Bíblia, já começa, aí linka tudo, pronto. Então a Bíblia não tem ponta solta. Tá bom? Vamos lá. Destinatário. O livro de Atos, tal como o Evangelho de Lucas, foi escrito e destinado ao oficial romano Teófilo. Por conseguinte, o livro foi enviado a um membro da aristocracia romana, residente em Roma, provavelmente. Os Evangelhos e Atos. Os Evangelhos apresentam o Filho do Homem, que veio morrer por nossos pecados. Atos mostra a vinda do Filho de Deus no poder do Espírito Santo. Os Evangelhos apresentam o que Cristo começou a fazer. Atos mostra o que ele continuou fazendo através do Espírito Santo por meio dos discípulos. Isso, ó, pode ser uma pergunta aqui, ó, esse trechinho, ó. Como os evangelhos apresentam o Filho do Homem, que veio morrer por nossos pecados. Atos, ó, os evangelhos apresentam o Filho do Homem, que veio morrer por nossos pecados. Aí a gente vai aprender, não sei se vocês já fizeram os evangelhos, irmão? Vocês já fizeram, irmã Francisca? Vocês já estudaram aqui? Os evangelhos? João, Mateus e Lucas? No primeiro curso que teve com a Claudinha. Eu não fiz. Eu comecei, mas depois eu... Vai mancar um dia. Tá, mas aqui com esse núcleo aqui não. Não, porque o que ela começou, quando ela fez o primeiro curso de teologia, foi
foi só dos livros. Aí foi do Novo Testamento até o Antigo. Começou no Novo e depois veio para o Antigo. Uhum. Tá, então quando vocês virem, aí a gente fala, porque aí se você quiser, guarda na mente. Mateus apresenta Jesus como rei, Marcos como servo, Lucas como homem perfeito e João como Deus. Por que Lucas apresenta como homem perfeito? Dá. Mateus, rei. Jesus é apresentado como rei. Marcos como servo. Lucas como homem perfeito. E João como Deus. Aí quando a gente for estudar, aí eu explico para vocês por que e para quê. Por que e para quê. É para vocês anotarem que às vezes vocês vão pregar, isso aí dá uma... Não, porque a introdução é que você chama a pessoa, os irmãos, você chama, porque a introdução é uns 10, 15 minutos. É que você chama a atenção dos irmãos que estão na nave da igreja para você pregar. Aí se você tomar, irmão, e a igreja ficar em silêncio, aí você conseguiu a atenção. Aí você ganha confiança e vai embora para ministrar. A introdução é o carro-chefe da pregação, eu acho, né? Tá bom? Como Deus já começa com o primeiro capítulo, né? O princípio Sim, do verbo, né? ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo habitou entre nós, e nós vimos a plenitude dele. Eita Jesus! E ali, ó, aquilo ali estava apontando para ele, o tabernáculo. O tabernáculo estava apontando para Cristo. Ah, gente, como eu gostei de ensinar sobre isso, hein? No livro de Levítico. Demos um trimestre lá para os jovens lá. Tem um negócio ali, ó, interessante. As 12 tribos estão ao redor do tabernáculo, mas há um muro de separação. Tá vendo? Por que tinha que ser separado? Por causa do pecado. Lá da ramateologia. Porque eles não quiseram subir para ter um relacionamento. Então Deus falou para Moisés, então eu vou descer e vou tabernacular com eles. Só que eles não vão poder entrar. Só você e os sacerdotes. Só. Então eles ficavam no pátio ali. Eles ficavam no pátio. Quem ia apresentar a oferta ficava ali no pátio. E o muro, eu estava ministrando e Deus me falou, que é como se fosse a igreja. O tabernáculo representa, é um tipo de igreja também. Porque está ao redor, está inserido no mundo, mas está separado. Está separado, por isso que eu vou levar. Ah, vou levar. Aí os meninos gostavam. Eu sempre levava alguma coisa. Às vezes eu mandava pergunta no meio da semana para eles irem pesquisando, para chegar na aula eles estarem mais avançados. Bom, aí Atos mostra o que ele continuou fazendo através do Espírito Santo por meio dos discípulos. Por isso que eu falo que é Atos do Espírito Santo. Atos e Lucas, pode ir, irmã. Só que não estiver cansado. Enquanto o Evangelho, segundo relatam todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Atos descreve o que Jesus continuou a fazer e a ensinar depois da sua ascensão, mediante o poder do Espírito Santo, esperando em e operando e através dos seus discípulos e da igreja. Isso aí, ó, se você tem que sempre guardar isso. Por isso que eu sempre enfatizo. Lembra que Pedro falou, não fui eu que fiz. Não fui eu que levantei esse coxo, não. Foi Jesus, aqueles que vocês crucificaram. Porque pode ver que o pastor escreveu aqui, ó, operando em e através dos seus discípulos. Lembra que eu falei que nós somos só o jumentinho que carrega Jesus? Só. O importante é Jesus. A glória é para Ele. Paulo diz aos romanos, né? Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Tá bom? Lucas, o médico. Agora vamos ler a biografia do Lucas. Pode ler, irmã. Lucas, mesmo não acompanhou pessoalmente a Jesus nos dias de sua vida terrena. Segundo uma tradição primitiva, fortemente apoiada de vários modos, ele era natural de Antioquia da Síria,
Peraí, irmã. Já respondeu, né? Já respondeu de onde é a Antioquia, né? Aí, ó. Da Síria. Tá bom? Antioquia da Síria. Lucas era de Antioquia da Síria. Pronto. Aí você já respondeu. Pode continuar, irmã. E neste caso, podemos concluir que suas primeiras relações com o cristianismo dataram do início do testemunho cristão naquela cidade. Quanto ao evangelho, pela primeira vez foi pregado em largas escalas aos gentios, estabelecendo-se ali a primeira igreja gentílica. Portanto, parece que Lucas era gentil. Em Colossenses, capítulo 4, versículo 10, Paulo envia saudações de 3 amigos, Aristarco, Marco e Jesus, conhecido por Justo, dizendo serem estes seus únicos cooperadores judeus. E como continua nos versículos 14, a enviar saudações de mais três, Epáfras, Lucas e Demas, concluindo que estes eram cristãos gentios. Tá, só segura um pouquinho, irmã. A gente entende que essa Antioquia foi a primeira igreja na gentílica, né? Quem lembra em Atos 13, quem estava lá? Paulo e Barnabé. E essa igreja, gente, vamos lá, Atos 13. Olha como era formada essa igreja, irmã Rita. O versículo 1 ao 3. É o 13? 13 de Atos. Isso. E na igreja que estava Alguém quer ler? Pode ler, irmã. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber Barnabé e Simeão, chamado Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca e Saulo. Continua? Pode. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse: o Espírito Santo apartar-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando, orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, vocês viram que é interessante? Que aqui haviam já doutores e profetas na igreja. A Antioquia da Síria, porque era perto de Paulo. Paulo não era da região da Síria, era em Damasco. Por isso que Lucas estava lá perto. Viu como não deixa a ponta solta? Por isso que eu queria que vocês lessem aqui. Que profetas, e eu até brinquei, né? Uma vez um irmão veio falar: irmão, vem aqui dar uma aula. Eu falei: rapaz, aqui parece a igreja de Antioquia, só tem mestre aqui, para que eu vou dar aula aqui para vocês? Não precisa não. Ele falou: que isso? Eu falei: tem bastante. Tem igreja que tem vários professores. Tem congregações que tem vários irmãos. Sim, tem 4, 5, sabe? Mas tem igreja que é só o pastor e mais um. Tem uns que parece que Deus deixa mesmo para... Eu acho que assim, que é para o pastor buscar mais, ele se encher mais, para Deus preparar ele para algo maior. Não pode ver como... Porque sempre tem um porquê. E aí você vai se enchendo de conhecimento para Deus te levar para um lugar maior. Senão, vai todo mundo querer ficar na igreja grande, aí é fácil, né? Vamos lá? Onde parou, irmã? Gentios, né? Há vários traços, e pode continuar. Há vários traços nessa história que denunciam nele mentalidade de grego. Sir William Ramsay sugeriu que ele foi irmão de Tito, e se tal sugestão pode ou não ter seu fundamento em 2 Coríntios, capítulo 8, versículos 17 ao 19. Vamos ler? 2 Coríntios 8,
17 ao 19, não é? Não é isso? É segunda, não é? Segunda Coríntios. Isso. Oi, irmã Rita, abre aí a senhora. 1 Coríntios 8, 17 a 19. Segunda Coríntios 8, 17 ao 19. Pois aceitou a exortação e muito diligente partiu voluntariamente para vós. E com ele enviamos aquele irmão cujo louvor ao Evangelho está espalhado em todas as igrejas. E não só isso, mas foi também escolhido pelas igrejas para companheiro da nossa viagem nesta graça que por nós é ministrada para a glória do mesmo Senhor e prontidão do nosso ânimo. Aí, aqui o pastor está achando que ele está se referindo a Tito, que é o irmão de Lucas. Não é? Não é isso que a irmã leu? Ó, há vários traços nessa história, que é o irmão de Tito. E se tal sugestão pode ou não ter fundamento em 2 Coríntios 8, 17 e 19, Origens entendia que o irmão ali, referido cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as lembranças, era Lucas. Pelo menos é uma possibilidade. Aí pode continuar, irmã. É só para a gente ler, para a gente ir guardando na mente, que você vai guardando na mente. Pode ler, irmã. Orígenes entendida que o irmão aí referido, cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas, era Lucas. Pelo menos é uma possibilidade. Lembrando-nos que Tito também era grego, de Antioquia, e que, embora seja desci das epístolas, que eles desempenham um papel muito importante entre os companheiros de Paulo, nunca, entretanto, é mencionado em Atos. Porque não, é uma especulação. Que não, eles especulam o que é, né? Porque não está dizendo. Porque geralmente quando a gente fala do que a Bíblia diz. O pastor Paulo Romero tem uma frase muito, muito legal, que ele fala assim: falamos do que a Bíblia fala, no que a Bíblia se cala, calamos. É uma orientação para quem vai pregar. Falar só do que a Bíblia fala. Porque tem gente que inventa cada coisa aí que é só o sangue. Amém? Vamos lá, conteúdo. Quer descansar um pouco, irmã Leide? Não? Então pode ir. Atos não é o registro dos Atos dos Apóstolos, porque nenhuma narrativa extensa é apresentada dos apóstolos, com exceção de Pedro e Paulo. Ele registra os atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Olha lá, ó. Lembra que eu falei? Quiser também grifar, ó. Ele registra os atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Ó, anota aí, tem a numeração agora. Registrou? Agora, olha só, por isso eu falo para vocês, que eu gosto de ler com vocês, para ir indicando quando vocês têm que grifar. O nome Espírito Santo, continua, irmã Leide. O nome Espírito Santo é mencionado cerca de 70 vezes. Isso, guarda, marca aí. 70 vezes. 70 vezes é um número bom, né? 70 anciãos, não é? 70 anos. 70 vezes. Agora a palavra testemunho, irmã. Entendi. Pode continuar. Ser-me-eis testemunhas no coração. Não. A palavra testemunho. A palavra testemunho está aqui no livro que a senhora está lendo. A palavra testemunho é usada mais de 30 vezes. Ou também, anota aí, põe um olho. Eu costumo fazer até um desenho de olho, assim, quando alguma coisa me chama a atenção. Faço um desenho de olho, assim, para eu destacar. Eu faço as setas. É. Certinho. Tá bom? Tá anotando aí, irmão? Tá dando para acompanhar aí, irmão Daniel? Tá? Se tiver alguma dúvida, irmãos, para aí, pode perguntar. Tá bom? Agora pode continuar, irmão Neide. Ser-me-eis testemunhas é o coração do livro de Atos. Isso, deixa eu explicar aqui, no grego, o que quer dizer testemunha. O grego, que é a língua que foi escrita, irmãos, quando ele vai escrever testemunha, é mártir. Testemunha significa no grego mártir. O que o mártir faz? Morre por uma causa. Quem foi o mártir da nossa independência? Quem lembra? Eita. Da independência do Brasil? Pedro II? Não, da independência do Brasil. Tiradentes? Isso. Você entendeu? O que ele morreu? Ele morreu por uma causa, não foi?
E aí os discípulos não morreram pela causa do Evangelho? Pela causa de Cristo? Então ele está dizendo assim, ó, vocês vão ter poder até que se precisar morrer por mim, pela minha causa, pelo meu nome, vocês vão morrer. E todos morreram. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, o Tiago foi decapitado, o Estevão foi apedrejado, e assim vai. Se você for pegar isso... Só João que morreu de velhice. O restante foi tudo martirizado. Se eu não me engano, acho que Tomé, ele estava orando e meteram uma lança nele e atravessou. Ele estava ajoelhado orando na África. Na Índia? É, na Índia, na região da África ali na Índia. Uma lança, jogaram uma lança nele e atravessou. Se a minha memória está boa. Queria só explicar isso para vocês anotarem aí. Ao ascender ao céu. Pode ler, irmã. Item 1. Ao ascender ao céu, Atos, capítulo 1, do versículo 9 ao 11. A última ordem de Jesus aos discípulos foi para que permanecessem em Jerusalém, a metrópole da nação judaica, até que do alto fossem revestidos de poder. Deixa eu agora fazer uma pergunta que a gente aprendeu. Quantas mil pessoas tinha em Jerusalém? Quem lembra? Na época. 3 mil? Não, tinha a população. Que ele está falando que é uma metrópole, é uma cidade grande. Lembra que 100 mil era a igreja. Tinha 200 mil pessoas. Metade era da igreja. A igreja era grande? Na cidade, como é que é? 200 mil? 200 mil habitantes. 100 mil era a igreja. Habitantes era o total de habitantes de Jerusalém à época. E 100 mil eram cristãos. Tá bom? Era só para a gente... Como ele falou metrópole, eu gosto de lembrar da igreja. Pode ir, irmã Leide. Em Jerusalém, Atos, capítulo 1, versículo 7. Em toda a Judéia e Samaria, Atos, capítulo 1, do versículo 8 ao 12. Até os confins da terra, Atos, capítulo 1, do versículo 13 ao 28. Irmãos, agora que a irmã vai lendo e você vai grifando isso aqui, ó. Isso aqui é bom, é importante você guardar. Poder, o dunamis. Quando Jesus está explicando... Dunamis quer dizer dínamo, né? Que é de dinamite, que é aquela explosão. Então, vocês guarda isso aqui, anota, e para você entender o porquê que Jesus está falando de poder. O poder não é... Tem uma irmã que fala até na internet, assim, uma senhora que prega muito, que ela diz assim, irmão, vocês acham que Jesus vai batizar vocês com o Espírito Santo para você ficar rodando na igreja? É para você testemunhar, para você pregar, para você ter autoridade de pregar, expulsar demônios, entrar em lugares onde o homem tem medo, o homem comum tem medo, mas o cristão entra com poder e autoridade no nome de Jesus. É isso. Pode ler, irmã. Poder, dunamis, significa mais do que força ou capacidade. Designa aqui principalmente o poder divino em operação, em ação. O batismo com o Espírito Santo trará o poder pessoal do Espírito Santo à vida do... Isso. Porque eles iam ser revestidos do Espírito Santo para ser testemunhas. E o testemunho, lembra que eu expliquei, que se precisar morrer, morre. Tá bom? Irmãos, é muito bom, assim, o jeito que eles bolam assim, a teologia, que você vai indo e você vai lembrando dos outros, você vai linkando. Atos 1:8 é o versículo chave do livro de Atos. Lê lá para nós, irmão. Contém um resumo teológico, geográfico, recebereis a virtude. O principal para virtude é dunamis, que significa poder real, poder em ação. O propósito principal do batismo com o Espírito Santo é o recebimento de poder divino para testemunhar de cristão, para ganhar os perdidos para ele e ensinar-lhes a observar tudo quanto Cristo ordenou. Sua finalidade é que Cristo seja conhecido, amado, honrado, louvado e feito Senhor do povo de Deus. Então o propósito é sempre glorificar a Cristo. Cristo ser conhecido. Então ele está te revestindo,
Está revestindo a igreja para que ele seja conhecido. É isso. Não é para nossa vanglória. Vou fazer uma pergunta. Na área geográfica, quando começou o Espírito de Deus atuando, começou em Jerusalém, Samaria, Judeia e o confim da terra. Que é? Então, o confim da terra era ó. Vamos lá. Isso aqui é tremendo. João 21. João 21. Evangelho de João, capítulo 21. Aquela conversa. Irmãos, eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu acho que eu já falei uma vez aqui, quando eu preguei sobre Pedro. Naquela conversa que ele teve na Galiléia, no mar da Galiléia. Não sei se você não lembra. Quantos peixes ele pegou naquela pesca? Vamos ler. 153. Era a quantidade de nações conhecidas à época. Era a quantidade de nações conhecidas à época. E eram grandes peixes. Por isso que aqui ó, 11, versículo 11, 21, 11. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Quer dizer, ninguém se perdeu. Olha como tem uma mensagem espiritual aqui, nesse versículo. E mesmo sendo tantos, não se rompeu a rede. Ela aponta para ninguém se perde. Ainda há lugar. E não se perde, irmão. Está dizendo aqui, ó, vai entrar na rede e não vai se perder. Não vai voltar para o mar. Vai ficar na rede de Jesus. Entendeu, irmão? Que esse confins da terra é para alcançar todas as nações. Aí Paulo chegou até Roma. Aí de Roma, aí já tinha gente na África. Já tinha os irmãos, que nem eu falei, já tinha outros discípulos que estavam na fábrica. Na África tinha Filipe, tinha Tomé, tinha vários outros na África. A África, ó, para vocês terem ideia, né? Chegou na África primeiro que na Europa, o Evangelho. Quem batizou o etíope lá da rainha de Canaã? Foi o Filipe. Aí a gente vai entender, que assim, se a gente for aprofundar, você vai ver que aquela rainha, ela era da mesma região da rainha de Sabá. Então, possivelmente, ela era descendente da rainha de Sabá. E quem ganhou ela para a religião judaica? A rainha de Sabá. Salomão. Olha só. Por isso que Jesus falou da rainha de Sabá. Depois vocês leem lá como é interessante o jeito que a gente se comporta. Esse encontro da rainha de Sabá com Salomão é tremendo isso. Porque ela observa o jeito que até que os criados dele se vestem e como eles trabalham. Mas ela não levou nenhum dos criados dele. Ela foi embora e aí ela apresentou, e ela deve ter muito bem levado o ensino que ela ganhou de Salomão e aplicou no reinado dela. E aí gerou frutos. Porque o etíope era prosélito. Era um gentil. Porque se ele foi para adorar, se ele estava lendo, ele era convertido ao judaísmo. Se ele estava lendo. Tá bom? É isso que eu queria dividir com vocês. Esse João aqui, 21. Você entendeu, irmão? Deu para entender? Deu para entender, irmãos? Os confins da terra? E ele já estava apontando lá com Pedro, conversando. Vamos lá, nos capítulos. O primeiro pastor de Jerusalém. Foi o primeiro pregador pentecostal. Era ele e Estevão. Os dois, era um de um lado, outro de outro. Imagina Deus operando os milagres na mão desses dois aí. Meu Deus do céu. Porque a Bíblia diz que Estevão fazia sinais assim, ele e o Filipe, dois diáconos, eles faziam sinais que o povo se maravilhava. Deus usava eles em sinais, irmão. Sinais era tremendo. Pode continuar, irmã. Capítulos de 1 a 12 de Atos. O centro principal em
usado por Deus para pregar o Evangelho. Sua palavra aos judeus é: arrependei-vos. Nesses capítulos, Pedro diz aos judeus que se arrependam, porque precisavam mudar seu modo de pensar em relação ao Messias. Isso, o cerne da pregação sempre é arrependei-vos. O irmão pregou esse final de semana lá, Wesley, um jovem, ele pregou uma pregação temática lá no congresso lá dos jovens ontem. E assim, para jovem e adolescente tem que ser temática mesmo. Que é a maneira melhor que você tem de... Vocês vão aprender, quando vocês continuarem estudando, vocês vão pregar, vão aprender os tipos de pregações. É a temática expositiva e a textual. E para jovem e adolescente é a melhor que tem a temática. Porque o tema era em Joel 2:28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E ele pregou que depois, ele falou assim, aí ele pregou sobre o arrependimento. Que não tem avivamento sem arrependimento. Aí ele pregou a temática sobre arrependimento e deu exemplos na Bíblia sobre arrependimentos genuínos. Aí Deus derramava, exaltava a pessoa que se arrependia. Ele pregou, mas pregou 40 minutos, mas cheio de Bíblia, viu? Cheio de Bíblia, porque o menino foi até em Ezequias. Cheio de Bíblia, o rapaz. Benção mesmo. Eu conheci ele lá no Hélio Carvalho, quando eu fiquei sabendo que o Mateus tinha convidado ele, aí eu até falei, Mateus, ele vai pregar quando? Ele falou, no sábado? Ele falou, não, é no domingo. Eu falei, então tá bom, porque no sábado eu tenho agenda. Aí, mas o menino pregou, irmão, 40 minutos. Então ele fala, o cerne era esse, arrependimento. Porque o povo hoje quer derramamento do Espírito, mas não quer se arrepender. E não existe avivamento sem arrependimento. Eu já falei várias vezes aqui, onde eu vou, eu falo, todo avivamento ele é precedido de arrependimento. Não tem. onde o instrumento de maior realce nas mãos de Deus foi Paulo, testemunhando aos gentios. Sua palavra é crer. Aqui Paulo diz que creiam porque os gentios não precisavam mudar de ideia quanto ao Messias. Precisavam era crer nele. O livro de Atos termina de modo repentino, com Paulo em Roma, aguardando julgamento perante César. Mesmo com o resultado do referido julgamento ainda pendente, o livro termina de modo triunfante, estando Paulo prisioneiro, porém cheio de ânimo e sem impedimento para pregar e ensinar acerca do reino de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Gente, deixa eu ver se eu acho aqui, irmãos, uma passagem tremenda aqui. Atos 27, vocês lembram que das 276 almas que foram salvas do naufrágio, né? Mas tem aí ele vai para uma coisa, e Paulo ficou 2 anos inteiros pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade. Quanto o coração deste povo, aqui, é que tem uma parte que ele diz assim que ele ganhou até a guarda pretoriana. Agora eu não lembro se é em Atos que ele está dizendo ou se é para Timóteo, sabe? Ele fica preso e as pessoas vão e chegam aí, mas eu acho que não é aqui em Atos, não, acho que é para Timóteo mesmo. Ele preso na casa dele próprio, Atos 28, 27, Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. E havendo ele dito isso, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda.
E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quanto vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Então, Paulo teve no começo, vocês lembram de uma passagem de Atos? Quer ver? Em Atos. Eu acho interessante. Sim, pode falar. Por grandes obras de Deus, né? Deus, a obra de Deus, não deixaram nenhum testamento. Não tinha nada. Nada. Paulo, nem Pedro. Não. O que eles tinham era só Jesus. O tema do Congresso das Irmãs é sobre isso aí. Pedro falando que eles deixaram tudo para seguir Jesus. É esse tema. Larga. Eu Jesus. vejo uns falando que Pedro era um grande empresário, assim, que a casa de Pedro era uma pedra, uma pedra. Depois fizeram a igreja de São Pedro. Olha só, ele era um microempresário, né? Mas trabalhava de dia para comer de noite. Tanto é que ele passou a noite e estava entristecido, não foi? Que ele não pegou nada. E se tivesse que pagar a semana dos funcionários? Hein, irmão Giovanni? Você já pensou? Né? Por isso a preocupação, por isso a tristeza. Aí Jesus ele pegou o barco emprestado para pregar e falou, agora vamos para o Mar Alto. Aí ele dá uma pregação boa, irmãos, em Lucas 15, viu? Lucas 5. A pesca é maravilhosa. Um culto de missões. Ele tem uma pregação em Atos 13, ele sai de lá, ele já vai para... Abre aí a Bíblia. Ele e Barnabé, eles pregam em Chipre. Atos 13, do versículo 4 em diante. Elimas o encantador. Olha só, é só para a gente terminar essa parte de Paulo, como hoje a gente correu bem a aula. São 10 para as 9 ainda. A gente já leu quantas páginas? 9? Meu Deus. Aí, olha só. E partindo de... e assim, estes enviados pelo Espírito, eles tinham acabado de separar Paulo e Barnabé. Sim ou não? Lembra? Então, os dois estavam indo. Eles desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também a João como cooperador. Esse João era o João Marcos, viu? E havendo, o Marcos, que é o que escreveu o Evangelho, e havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando o apartar da fé, o procônsul, atrapalhando a administração. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do... E fixando os olhos nele, disse, que pode continuar alguém. Pode ir. O filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. Aí eu coloquei até uma cruz vermelhinha aqui, ó. Uma alma para Jesus. Não vai atrapalhar a pregação do Evangelho? Um homem cheio de Deus falou o que para ele? Vai ficar cego. E ficou. Vocês entenderam o que é o poder do Espírito Santo? É para isso. É para você ter autoridade. Porque assim, irmãos, é você ter autoridade e aguentar as pancadas. Porque a vida dele não foi só essa não, né? Foi apedrejado. Foi chicote, 195 chibatadas nas costas. Quando ele foi apedrejado, ele teve que fingir que estava morto. Teve outra vez para fugir da cidade, desceu pelos muros da cidade no cesto. Tem que amar a Cristo ou não tem? Tem.
Irmãos, isso só faz mesmo quem entende. E quem tem a vocação mesmo para isso. Quem tem a vocação para ser evangelista como Paulo foi, fundador de igreja, irmão, ele não tem a vida dele. Ele diz assim, não diz? Não tem a minha vida por preciosa. Por isso que eles acabaram desse jeito, irmão Daniel. Pobre, sem nada, pagando aluguel. Porque a casa era alugada, viu? A casa em Roma. Não tinha nem casa própria. Vamos lá. O livro de Atos termina, a gente terminou. Agora o manual de missões. Vamos lá. Sem dúvida, Atos é o melhor manual de missões que já foi escrito. Nele encontramos a razão de ser da obra missionária. O objetivo único dos cristãos era levar os homens ao conhecimento da salvação em Jesus Cristo. Vemos a igreja primitiva como um programa definido para a realização dos seus planos. Alguns grandes centros foram escolhidos como base de onde puseram irradiar a influência do trabalho dos discípulos de maneira a atingirem os lugares vencidos. Isso, a gente acabou de ler em Atos 13. Eles estavam orando e o Espírito Santo falou: apartai-vos, Barnabé e Saulo, para a obra que tenho chamado para eles. Então, a Antioquia era uma grande cidade. Por isso que o pastor colocou aqui uma referência. Então, as grandes, aí pode ver que as grandes, hoje a gente, como tem bastante igreja, então as grandes igrejas são as que mais mandam missionários. Pelo menos era para ser assim, né? As maiores é que mais deveriam mandar mais missionários. Mas eu acho que é por aí mesmo. Acho que a Assembleia, as Batistas, eu acho que e as presbiterianas, acho que eles são os que estão no topo aí para mandar missionários para o campo. Tem uma irmã no Ipiranga que ela está lá em Burkina Faso. Pense num lugar terrível, irmão. Irmão Rosângela. Meu irmão, pense num lugar difícil. A irmã Viviane foi para lá que ela falou que, mesmo jejuando e orando, tinha dia que ela não conseguia dormir. A perturbação demoníaca. E ela falou assim, ela deu testemunho, falou: irmão, eu estava orando a Deus, pedindo a Deus misericórdia. Aí o quarto dela não tinha ar-condicionado, aí a irmã chamou ela para dormir no quarto com ela, que lá tinha outra cama para ela dormir no ar-condicionado. Ela falou: glória a Deus. Que ela não estava conseguindo pedir perturbação demoníaca. É terrível, terrível, terrível. Vamos lá. Poder para testemunhar, Atos capítulo 1 e 2. Que 40 dias maravilhosos os discípulos passaram com o Senhor Jesus, depois de ressurreto e antes da sua ascensão. Ele falava das coisas que diziam a respeito do reino de Deus. Nessa ocasião, determinou-lhes que não se ausentassem Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai. Os primeiros 11 versículos do primeiro capítulo é uma introdução para o livro. Grande Comissão, Atos capítulo 1, do versículo 6 ao 8. Ascensão, Atos capítulo 1 e 2, versículo do 9 ao 11. Volta de Cristo, Atos capítulo 1, versículo 10 e 11. Os discípulos ainda não estavam satisfeitos quanto à época em que Cristo iria estabelecer seu reino na terra. Ainda esperavam um reino que lhes desse independência política e os colocasse em posição de liderança no mundo. Qual foi a resposta de Jesus? Quem pode ler aí, Atos 1:7? Vamos ler. Quem achar Atos 1:7 pode ler. Quem falhou? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Não convém.
Por quê? Porque o reino de Jesus é espiritual. Eles estavam pensando na terra ainda, irmão. Vendo as coisas do céu. E eles ainda estavam pensando no reino terreno. Foi por isso que Judas traiu. Judas queria a libertação, achando que Jesus ia pegar a espada e ia libertar Israel de Roma. E Jesus falou, não, meu negócio aqui é outro. Meu negócio é o céu. Mas por que a igreja foi levada a esse patamar de grande comissão, de missionário? Porque Israel falhou. Lembra que eu falei que Jesus, ele recebeu os 3 presentes, lembra? Era ouro, incenso e mirra. Ouro porque era rei, incenso porque era sacerdote, e a mirra porque era profeta. Não é assim que eu falei? E Israel era para ser o quê? A nação real. Era o reino. E tinha rei, lá não tinha, mas os reis falharam em deixar a nação como sacerdote. A missão de Israel era apresentar Deus para todas as nações. Mas eles falharam. Era para todos chegarem até Israel, para que todos conhecessem a Deus. Mas Israel falhou. Ficou metida. Eles não conversavam com os gentios. Ficou metida. Aí não quis. Aí falhou. Falhou como o reinado porque não ajudava as outras nações. Porque dizia, dava a coisa, não era porque está na lei que não era para desprezar o estrangeiro. Eles desprezaram. E como profética. Profetizar sobre Deus. Profetizar e pregar. Falharam nas 3. Por isso que Jesus veio. Na plenitude da sua glória. Como rei, sacerdote, profeta. Aí eles falharam. Abre aí. Depois disso, o que vai... Mas tem uma promessa para Israel, viu? Não se preocupe, eu já falei aqui uma vez, né? Não se preocupe não. Israel, Deus vai tratar. Lucas 21, 23, se eu não estiver enganado. Lucas 21, 23. Deixa eu ver se é isso mesmo. (24) 21, 24. Olha o que vai acontecer com Israel até eles voltarem. 21, 24. E cairão o fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e para Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. O que Jesus está falando aqui? Do Evangelho. O Evangelho tem que chegar a todos os gentios. Quando chegar a todos os gentios, aí entra o arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento, começa um pouco tempo depois, não se sabe tanto tempo, começa a grande tribulação. Aí a perseguição vai chegar em Israel. A tribulação, um dos grandes propósitos da tribulação é trazer Israel para Cristo. Aí, quando eles estiverem fugindo, acho que é Zacarias que fala. Quando eles estiverem fugindo lá no Monte das Oliveiras, Jesus desce. É Zacarias, né? E Jesus desce, pisa no Monte das Oliveiras e aniquila os inimigos. Então, o grande propósito da tribulação é trazer Israel. Irmão, então não deixe Israel para lá. Deus está com eles, está protegendo, eles sabem lutar bem demais, que Deus não ia deixar eles desamparados. Eles falharam, mas agora é com a igreja. Amém? Diz aí, Marcos, que hoje está começando os grandes acordos, vai começando até chegar, até se levantar aquele grande homem, né? E vai lá. Um dia Jesus nos levou para Betânia. Pode começar, irmã. Pode continuar. Um dia Jesus os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Disse-lhes que o poder deles não seria
Com a ascensão, nosso Senhor desapareceu, mas permaneceu com os discípulos de modo ainda mais real. Depois de lhes ter falado suas últimas palavras, ele foi arrebatado e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Um acontecimento não tão notável, contado em tão poucas palavras. O Pai levou seu filho de volta à glória. Pode continuar, irmão. Cristo voltará. Esse Jesus assim virá de modo como os ouvistes subir. Como será a sua volta aqui anunciada? Será simplesmente na hora da morte? Será meramente ao vir habitar em nossos corações? Não. A promessa é que ele vai voltar do modo como subiu. Assim sendo, devemos examinar como ele foi. Assim saberemos como ele voltará. Sua volta será pessoal. Ó, deixa eu pedir uma coisa aqui. Um de vocês abre a Bíblia em 1 Tessalonicenses 4,16. Outro abre Mateus 24,30. E outro abre Lucas 24,5. A gente vai ler os textos para a gente ganhar tempo. Eu abri Mateus 24. Isso, 24, pode 5, irmã. A senhora abre, irmã Francisca. A irmã Rita, 24,30. E o irmão Daniel, 1 Tessalonicenses 4,16. Pode ler, irmã. Mateus 24, 5, né? Isso. Porque é muito. Lucas 24,5, o local. Então, peraí. Então, o irmão Daniel, o senhor já achou Tessalonicenses? Achou? Pode ler. Que aí a gente vai fazendo por ordem. Isso, 4,16. 4,16. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada o som da trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo estarão primeiro. Isso. Então ele está falando que é pessoal, pessoalmente. Ele vai vir. Corporalmente, 24,30. Quem abriu? Foi a irmã Rita? Pode ler, irmão. E aconteceu que estando com eles. Eu estou no 24. É, Mateus 24,30. Não, eu estou no Lucas 24. Ah, então. Era Francisca. Mateus. Aí ele falou Lucas. Ah, então pode ler, irmã Francisca. Vai lá, irmã Francisca, 24,30. A irmã misturou, colocou 24 e 5 de Lucas e falou Mateus. Vai lá, irmã. Acha aí, Mateus 24,30, irmã Francisca. Agora eu volto pra... Volta lá, volta lá. É bom que fica bom de Bíblia. Vai dar tudo certo. Acha rápido. Mateus 24. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então, ele não vai vir mais machucado, né? Não vai vir como eles fizeram. O interessante é que tem uma narração bíblica, uma passagem bíblica que diz que até os que os traspassaram vão ver. Eita Jesus. O local, Lucas 24,5. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Então ele apareceu localmente lá para as servas, lá para as mulheres lá no cemitério, não foi? E em Mateus 24,30 foi corporeamente na volta dele. Em Tessalonicenses é na volta dele também. Porque ele não está morto, ele está vivo, está reinando. Imagina os discípulos voltando do Monte das Oliveiras. Continua, irmã Leite. Imagina os discípulos voltando do Monte das Oliveiras para Jerusalém. Foram para o cenáculo. Pode ter sido o mesmo lugar em que Jesus comeu a última ceia com eles. Jesus disse-lhes que ficassem em Jerusalém até receberem poder do alto. Embora tivessem tido 3 anos de treinamento com
com o Senhor precisavam da presença do Espírito Santo, que Jesus prometera mandar, a fim de revesti-los de poder. Já havia dado provas de serem um grupo de fracos. Cristo disse-lhes que não saíssem de Jerusalém, mas esperassem. Seria natural que tivessem fugido do lugar em que seu Senhor tinha sido crucificado e voltassem para a Galileia. Mas Cristo lhes disse que permanecessem na cidade porque era o centro de maior influência. Nem sempre podemos escolher nosso lugar de serviço. Depois da vinda do Senhor Jesus Cristo à Terra, o acontecimento de maior importância é a vinda do Espírito Santo. A igreja nasceu oficialmente no dia de Pentecoste. Procure familiarizar-se com a narrativa de Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao... A gente já fez a leitura, não fez? Sim. Então vamos lá, continua. O Pentecoste era uma das festas mais populares e Jerusalém estava repleta de peregrinos de toda parte. 50 dias tinham se passado desde a crucificação. A partir dessa data, o Pentecoste não seria mais uma festa judaica, mas o raiar de um novo dia, do nascimento da Igreja de Cristo. A cena abre-se com os discípulos reunidos, com os corações firmados em Cristo, esperando o cumprimento da sua promessa. O próprio Espírito Santo desceu naquele dia. Lucas não diz que apareceu um vento, mas o som era um símbolo, assim como as línguas de fogo. O vento impetuoso representava o poder celestial. As línguas luminosas eram símbolo do fogo, que indicavam o poder para testemunhar. Veja os resultados desses acontecimentos em Atos, capítulo 2, do versículo 6 ao 12. O fogo é o símbolo da presença divina. Ele ilumina. Tá. Alguém abre Hebreus 12, 29. Enquanto alguém acha, deixa eu falar uma coisa aqui. A igreja foi inaugurada no Calvário. Foi inaugurada no Calvário. Então não foi no Pentecoste. Não, ela foi inaugurada. Ela foi fundada. Porque aqui o pastor disse que a igreja nasceu oficialmente. Ela nasceu oficialmente, mas ela foi fundada no Calvário. Porque Jesus disse que, quando ele diz Tetelestai, a igreja foi fundada ali. Porque ele não disse que sobre essa rocha edificarei a minha igreja? Quando ele diz está consumada, a igreja nasceu ali. Mas oficialmente ela foi inaugurada no dia de Pentecostes. Tá bom? É só para a gente enfatizar o que o pastor escreveu. Ó, vocês estão grifando aí, ó, o vento impetuoso representava o poder celestial. Vocês grifaram? É isso aí, vocês estão ficando bom. Graças a Deus. Quem achou? Hebreus 12, 29. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então, tem dois tipos de fogo. Por isso que tem que tomar cuidado quando vem, Senhor, com o teu fogo. Que fogo que você está pedindo? Tem um hino que fala. Tem um hino que fala. Não. Já é bom filho. É porque você tem que ter cuidado. Manda teu fogo. Porque assim, que fogo está pedindo? Porque esse fogo é o fogo consumidor, foi o que consumiu os dois filhos de Arão, não foi? Nadab e Abiú. É o fogo consumidor, que é esse que Hebreus está falando. Agora, e o fogo, que é o mesmo fogo, ele é usado de duas formas, melhor dizendo. Deus usa ele para purificar e tanto para consumir como para purificar. Isaías 6, o fogo consumiu Isaías? A brasa que saiu do altar? Purificou. Então a gente precisa saber o que a gente quer cantar. O fogo tem que vir nos purificar. É para purificação. Porque tem gente, porque João diz assim, ó, que ele vai os batizar com o Espírito Santo e com fogo. O fogo, ele está falando do juízo.
Você pega, depois você pega o texto lá, você vai ver. Lembra que eu falei que é para a gente ver o contexto que está falando? Que ele não fala da palha que está na pá. O que for palha vai jogar no fogo. Então aí ele já entra que Jesus vai batizar com fogo. O fogo ali é o fogo do juízo. Que é ele que lança. Línguas repartidas como que de fogo. Como que de fogo? É a presença. Aqui está escrito aqui, ó. A língua luminosa era um símbolo do fogo e indicava o poder para testemunhar. Aí o povo é o fogo da purificação para dar poder. O fogo não purificou Isaías e não deu poder a ele para ele ministrar, para ele pregar. A primeira coisa que depois que purificou os lábios dele, Deus falou assim: a quem enviarei? Quem irá por nós? Aí ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É uma figura de linguagem. É. Então a gente tem que ter cuidado, né? Tá bom? Esse fogo aqui foi para purificação, para dar poder, como deu poder pro Isaías. Agora tem um fogo, por isso que tem que ver o contexto que está sendo falado. Sempre assim, tá bom? O Espírito Santo no Pentecostes, pode continuar. O dia de Pentecostes. A gente vai conseguir ler tudo, hein? O dia de Pentecostes, a festa da semana, que caía o 50º dia após a Páscoa, encontrou a pequena comunidade reunida. Subitamente eles foram dominados pelo Espírito Santo, que desceu do céu, enquanto sinais audíveis e visíveis acompanharam a efusão do prometido dom celestial. Houve um som como de um vento impetuoso. Isso, ó, olha, vocês têm que sempre dizer, não era um vento que entrou, é o som como de um vento. Não foi um vento que entrou. Então, quando for ler, lê e interprete direitinho. O texto diz que é um som como de um vento veemente, não é? É um som como de um vento, é como se fosse assim, ó, aquele vento, aquele barulho que a gente escuta. Quem passa pelo corredor. Em casa tem um corredor, irmão. Quando tá ventando, é... meu Deus do céu. Então, é isso. É esse som que eu vi. Não foi o vento que entrou. Porque Deus não é Deus de confusão. Se entrasse um vento impetuoso dentro do negócio, ia derrubar tudo. E o fogo não era... E, ó, a línguas como que de fogo. Era só uma ilustração, não era fogo. Era uma língua como de fogo. Simbolizando o fogo do poder, da purificação, do altar do Senhor. Tá bom? É a mesma coisa dos crentes antigamente. Estava falando no mistério aqui, o outro não estava aqui, passava por outro. Quando começava a falar, né? Tinha gente, irmão, tinha... Tem gente ali, está falando umas coisas. Vê lá se eu quero. Acho que tem algum que está falando. Quer ver alguma coisa? Quer ver alguma coisa? Quer ver alguma coisa? Ela vai te atender, ela já está indo aí. Ela já está indo aí. Aí, só fica esperto ali, viu? Então, vamos lá continuar? Você deu para entender? A língua, é para a gente não falar quando estiver pregando uma coisa que não está escrito. Lembra que eu falei? A gente fala o que está escrito. Então era um vento, um som como de um vento veemente. Era o som de um vento, não era o vento. Era um som como de um vento. E as línguas repartidas como que de fogo. Olha só como é diferente, né, irmã? É a figura, né? É uma figura. A figura do vento e a figura... É a figura do vento e a figura do fogo. É a figura de fogo. É. Vamos lá. Pode ir lá, irmã. Mais impressionante. Um som como de um vento impetuoso, versículo 2. Apareceram distribuídas línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, versículo 3. Mais impressionante, porém, foi prorromperem todas estas faltas diferentes, ouvindo-se os discípulos louvar a Deus em línguas. Então, aí não é falta, é falas, né? Se for entender, né? Todas em falas diferentes. Não é isso, irmão Júlio? Né? É falas, né?
É que assim, o corretor, às vezes o irmão está digitando. corrigir aqui? Fala. Pode. Porque não pode ser faltas diferentes. Não, Faz sentido. porém foi prorromperem todos em falas diferentes, ouvindo-se os discípulos, tá vendo? Vai lá, pode ir, mano. Ouvindo-se os discípulos a louvar a Deus em línguas e dialetos diversos do seu aramaico galileu, mas reconhecíveis pelos visitantes forasteiros, que falavam alguns deles. A maioria desses visitantes falaria o dialeto grego comum, koiné, exceto os das partes orientais, Pátria, Média, Mesopotâmia e Síria, que falariam dialetos aramaicos. Segundo a tradição rabínica, a festa das semanas era o aniversário da outorga da lei no Sinai, sendo que, quando isso se deu, a voz de Deus foi ouvida por todas as nações da terra, 70 ao todo, na estimada rabínica. Contudo, os Então, tá gentios não são visados agora aqui, mesmo que a semelhança do códice Sinaítico. omitamos neste verso a palavra judeu, o termo piedoso, grego eulabis. Usa-se no Novo Testamento somente no caso dos judeus. São visados aqui judeus de todas as terras da dispersão. Olha só. Vamos lá. Você explica o que é código sinaítico. Códice sinaítico. Depois você explica. São as ordens do Sinai. Você pega as leis, você pega o livro das leis, aqui fala muito da tradição judaica. Você pega o livro das leis, o Códice Sinaítico, que fala do Sinai. Tá bom? Por que era 70? Não tinha 70 anciãos ajudando? Por isso que o número é sempre... A Septuaginta vem de 70, porque a Septuaginta foi 70 homens que traduziram o Novo Testamento, o Antigo Testamento para o grego, melhor dizendo. Por isso se chama Septuaginta. O Códice Sinaítico, ele fala sobre as leis, o código das leis. Então é tudo aquilo de Deuteronômio, Levítico, tudo aquilo. Tem um outro que números nem tanto, mas é mais Deuteronômio e Levítico que fala mais da lei, né? Números é a contagem dos homens. Aí tem uma parte que eu acho muito tremenda, que acho que é número 17, que o povo começa a não botar fé em Arão, e Arão fica triste, porque o pessoal acha que Arão não fala que Arão não foi chamado. Aí Deus diz para Moisés, pega a vara que o Arão está usando e pega uma vara, pega as 12 varas de cada príncipe das tribos e coloca dentro da arca. Aqui florescer é que eu tenho chamado. E a dele floresceu. Deu amêndoa assim. Deu amendoeira. Por isso que a vara dele estava dentro da arca. Não era. O que tinha dentro da arca? Quem lembra da arca? Quem lembra da arca? O que tinha dentro da arca? As tábuas, o maná e o que mais? As tábuas da lei. As tábuas da lei, o maná e tinha outra coisa. E a vara de Arão floresceu. É tremendo. Vamos lá. Então deu para entender o que é o códice? Porque aqui o pastor fez referência para vocês entenderem que, a tradição rabínica é a festa das semanas. Então era aquilo porque lá no Antigo Testamento, no deserto, Deus já tinha separado as 3 principais festas, que era a Páscoa, a do Pentecoste e a das semanas. E tinha a das cabanas, que a das semanas é a do Pentecoste. E a das cabanas, que era para lembrar que eles viveram errantes e dormiam no deserto em barracas. Olha só. Tanto que eles faziam cabana. Faziam cabana dentro das casas, dentro do terreno das casas.
para não lembrar. Não ia lá. Vamos lá? Deu para entender do que ele está fazendo essa referência aqui, irmão? Deu para entender, irmão? O que o pastor deu aí, irmão? Tá bom? É que não dá para a gente estender, porque senão a gente podia ler lá as coisas. Mas vocês entenderam, depois que vocês começarem a ler, vocês vão entender do que o pastor está falando aqui. Vamos lá, onde parou, irmã? São visados aqui, judeus e todos. Ah, agora é o Espírito Santo. Não, é que a minha foi 15, 14, 15, 17 e 16. Acho que na hora de colocar. Montaram errado. É só subir assim, aí você pega. Vamos lá. Pode ir, irmã. Mostrou sobre os discípulos. Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Entrou neles. Atos, capítulo 2, versículo 4. Operou por meio deles. Atos, capítulo 2, do versículo 41 ao 47. Viram que tem ações aqui? O Espírito Santo pousa sobre eles, habita neles e opera por meio deles. São 3 ações. Pousa, entra, faz morada. Fez morada, aí começa a operar por meio deles. Interessante. Né? Vamos lá. Deu para entender, irmão Giovanni? Deu para entender, irmão Daniel? Vamos lá. Se tiverem dúvida, a gente explica rapidinho. Eles foram cheios do Espírito Santo. Pode ler, irmão. Eles foram cheios do Espírito Santo e assim estavam capacitados para um serviço especial. Não só foram capacitados para pregar com poder, mas para falar nas diferentes línguas representadas naquele dia em Jerusalém. Era o falar em novas línguas, um palavreado que ninguém entendia, ou os presentes podiam entender e ser beneficiados. O maravilhoso no Pentecoste não foi o vento veemente e impetuoso, nem as línguas como de fogo, mas o fato de os discípulos serem cheios do Espírito Santo, para que pudessem testemunhar aos homens. Se não temos o desejo de falar de Cristo a outros, Eita, é Jesus. evidente que ainda não conhecemos a plenitude do Espírito Santo. Eita, Jesus. Aí, anota aí, irmãos. Anota aí, grifa aí. Se não temos, olha só. Se não temos, anota, grifa aí, irmão. Faz um olho grande aí do lado. Lembra que eu falei que se você... Lembra no evangelismo? Se você não tem o Espírito Santo, se você não entendeu o que Jesus fez na cruz por você, você não vai ter vontade de falar. Você não vai ter vontade de trabalhar na obra. Aí você fala isso numa ministração, porque tem gente que fica doído. Mas é para doer mesmo. Teve hora que Jesus pregou que chamou de raça de víbora. Não chamou? Teve hora que Jesus falou, vocês estão atrás de mim pelo pão que perece. Não foi assim? Aí o povo começou a ir embora. Se vocês não comerem do meu corpo e não beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo. O povo correu. A gente, às vezes, irmão, o evangelho é confronto, não é conforto. A gente tem que ser confrontado todos os dias. Pode continuar, irmã. Se não temos o desejo de falar de Cristo a outros, é evidente que ainda não conhecemos a plenitude do Espírito Santo. Não pense que o Espírito Santo veio ao mundo pela primeira vez por ocasião do Pentecoste. Por todo o Antigo Testamento encontramos narrativas que mostram como eles guiavam e fortaleciam os homens. Agora o Espírito Santo iria fazer uso de um novo instrumento, a igreja, nascida naquele mesmo dia, oficialmente. Aí, tá vendo que o pastor colocou entre colchetes aqui, ó, oficialmente? Foi aquilo que eu falei. Ela foi inaugurada lembra? Ela foi inaugurada ela foi fundada, melhor dizendo. A fundação dela foi no Calvário. E a inauguração oficialmente foi no de Pentecostes. Pode ficar, irmã, pode continuar. Todos ficaram Atônitos e perplexos. O homem, por natureza, é descrente. Não é uma grande manifestação da graça de Deus quanto os homens realmente creem nele e aceitem a sua palavra. Alguns zombavam, dizendo, estão embriagados. Os homens
sempre procuram explicar os milagres de Deus pelas leis naturais, mas o racionalismo nunca pode dar uma explicação razoável para aquilo que é divino. Além disso, eram 9 horas da manhã e nenhum judeu podia tocar em vinho até aquela hora. Veja a defesa de Pedro contra essa falsa acusação em Atos capítulo 2, do versículo 15 ao 21. Aí vocês todos conhecem a história. O senhor conhece, irmão Giovanni, o que Pedro falou em Atos 2? Então vamos ler para o irmão Giovanni. Atos 2, 15 ao 21. É 21, né? É isso. Quem abrir rápido aí e ler, já pode ir lendo para o irmão Giovanni entrar. Abre aí, irmão Giovanni. Se o senhor quiser, o senhor mesmo lê. Pronto. Que aí o restante aqui tudo conhece? Isso, Atos 2, do 15 ao 21. Olha a defesa que Pedro dá. Por isso que eu sempre enfatizo, aquela conversa de Jesus no Mar da Galileia com Pedro, irmão, quando ele disse, ó... Pode ler? Pode ler. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. É Bíblia. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu Espírito derramarei sobre todas as carnes, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer os prodígios em cima do céu, Amém. E sinais abaixo da terra, Eita, glória. sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas, e a lua em campos. Aí já aponta para o Apocalipse, são os últimos dias. Grande e glorioso dia do Senhor. Então, ali, a Pedro já está... 21, só até o 21, né? Não, leia até o 20. Lê o 21 agora. E acontecerá que todos aqueles que invocará o meu nome, do Senhor será salvo. Então, para ser salvo do quê? Do dia do Senhor. Ele falou que fogo, vapor e fumaça. Ali já é o Apocalipse. Já é a tribulação, já é o sol se convertendo, né? Porque vai mudar. Não, vai ser trevas. Ainda bem que a gente não vai estar aqui. Graças a Deus. Graças a Deus. Deu para entender aí o que Pedro falou? Pedro defendeu os irmãos que falaram que eles estavam bêbados. E Pedro se levantou. Aí é a história do que eu gosto sempre de ministrar, eu sempre gosto. Eu já preguei, irmão, depois daquela vez que eu preguei aqui, acho que já preguei umas 3 ou 4 vezes essa mensagem. Tem um irmão lá em Minhones que eu preguei no culto de missões. Jesus, o maior missionário. E preguei ele buscando Pedro. Ele falando da ovelha, ele pregou lá da ovelha perdida, que a ovelha fazia parte do rebanho, né? E o bom pastor vai buscar. Aí eu preguei sobre Pedro. Aí tem um irmão, ele grava as pregações, e ele gravou essa ministração que eu preguei lá. Aí ele estava na porta um dia aqui na sede, na doutrina. Eu falei, ei, varão, tudo bem? Ele falou, irmão Eduardo, eu preciso ir lá de novo ministrar, irmão. Eu falei, oxe, irmão, mas eu fui lá. Não, mas o senhor não sabe, eu trabalho com Uber quando eu estou sozinho. E eu gravei, eu coloco para eu ficar ouvindo a ministração que o senhor ministrou de Pedro, que até hoje eu estou mastigando a ministração. Que ministração, irmão? Como é que ele se preocupou em buscar o Pedro? Eu falei, irmãos, mas ele vai buscar e busca. Quem tem um chamado, quem tem um negócio, ele vai. Então, lá, aquela conversa que ele teve, ele falou assim, Pedro, você vai ter que confirmar os teus irmãos. E confirmar ali é defender, é entrar na frente, né? O sermão de Pedro, pode continuar, irmã Leite. O tema do primeiro sermão evangélico foi que Jesus é o Messias, com a sua ressurreição demonstra. Pedro é a figura central nos 12 primeiros capítulos de Atos. O verdadeiro poder do Espírito Santo revelou-se quando esse humilde pescador se levantou para falar e 3.000 almas foram salvas. Como poderíamos explicar a ousadia de Pedro, que antes fora covarde, ao se levantar para pregar a uma multidão, mas
ministério de Pedro? E é coisa séria acusar alguém de homicídio, mas foi exatamente o que Pedro fez. Como irá ele sair dessa situação? Será apedrejado? Os últimos versículos do capítulo 2 de Atos respondem a essa pergunta. A primeira igreja de Jerusalém foi organizada com 3.000 membros no dia de Pentecoste, que dias gloriosos se seguiam, de ensino, comunhão, sinais, prodígios e, sobretudo, salvação. Enquanto isso, acrescentavam-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Esse é o verdadeiro objetivo da igreja. Estão vendo isso em nossas igrejas? Irmão, isso é uma pergunta séria. Isso aqui é para a gente meditar. O pastor coloca essa pergunta para a gente analisar nós mesmos. Porque nós somos a igreja. A gente está vendo esse agir de pensar nas almas? De cuidar das almas? Essa pergunta é muito importante a gente fazer, irmãos. Muito importante mesmo. Esse é o verdadeiro objetivo da igreja. Estamos vendo isso? Pode continuar, irmã. Tão maravilhoso como o dom de línguas era o viver diário na igreja primitiva. Não é de admirar que eles contassem com a simpatia de todo o povo e que dia a dia crescesse o número dos salvos. Isso, ó, isso aqui é interessante. Em Jerusalém, por isso que cresceu tanto. Eles caíram na graça do povo. Ô irmão, mas isso aqui, ó, se... Depois do 15, 17. Mas eu acho que você consegue... Não, você... Né? A minha outra também teve um que veio faltando. Aí você tirar e trocar. Então, deu para entender? A gente precisa entender como fazer. E tem aqui, o pastor colocou qual o método que eles usavam para cair na graça. Primeiro eles vinham à igreja em comunhão, no partir do pão e nas orações. É uma coisa assim que a gente precisa analisar, né? Como é que a gente está vivendo? Porque hoje é uma briga de ego terrível. É uma briga de ego, irmão Daniel. Ah, não, se aparece alguém que está pregando mais que ele, não vou tirar ele. Se vai um que faz um trabalho, não, vai bombar mais do que aqui, não vou deixar ele sair de lá, não. Então, aí acontece isso. Aí, em vez de você dar glória a Deus porque o negócio está prosperando, você fica com dor de cotovelo. Mas, irmão, a Bíblia já começou lá quando eles saíram do Egito. Tinha capitão de 50 e capitão de 100. Tem irmão que vai trabalhar com 10, e só com 10 mesmo. Tem irmão que vai trabalhar com 50. Tem irmão que vai trabalhar com 100, mas vai ter irmão que vai trabalhar com 1000. E a gente precisa entender qual é o nosso limite. Se o meu limite é 50, e chegar um irmão aqui capacitando 1000, eu tenho que entender que é o chamado dele. Porque se Deus me quer com 50, que Ele sabe que eu vou cuidar bem de 50. É isso. Não ficar nessa luta, dessa briga de ego aí. Quanto mais o reino ganha. Quanto mais você traz, mais o reino ganha. É tudo para a glória de Deus. Vamos lá. Na frequência das reuniões, não deixava de congregar. Certo? Nas orações. Na contribuição financeira, também. E na missão da igreja, que era pregar e fazer discípulos. Não é isso, irmão, que está escrito aí? Quem pode ler Atos 2:44? Nas frequências das reuniões. Deixa aberto aí Atos 2. Atos 2:44. Isso. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Isso. Agora, na contribuição financeira, 45. Quem abriu pode ler. E vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de missa. Então,
não tinha pobre, mas não tinha necessidade. Eu falei isso para os jovens uma vez, quando eu dava aula para eles. Eu dei uma aula sobre a gente estava aprendendo sobre a igreja primitiva, e eu falei para eles, tinha pobre, mas não tinha necessitado. Porque a igreja supria a necessidade. Jesus não falou que o pobre sempre vai ter? Então é mentira de Satanás que vem falar que tem político querendo acabar com a pobreza. Entendeu? Se a palavra, se o verbo falou que sempre vai ter pobre, se ele vem com essa conversa, ele é enviado de Satanás. É mentira. E na missão da igreja, Atos 2, 46 e 47. Quem pode ler? Perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Então, é interessante isso, que o povo via e se achegava e falava, esse povo é diferente. E uma vez eu li isso e falei na igreja, falei, irmão, não havia evangelismo. O testemunho era o próprio evangelismo. Porque a gente vê que todo dia o Senhor acrescentava. Então Jesus impulsionava o coração das pessoas para irem. Dificilmente eu falo sobre isso, mas eu tenho 21. O tempo que tem da Efraim, eu tenho o tempo também. De conversão. O pastor Gilberto mesmo. E todo lugar que eu morei, enquanto eu estava lá, mesmo passando por libertação, nunca foi feito culto de libertação. Porque eu sempre morei em Quintal, que tinha outras famílias, por causa que eu tinha que trabalhar e meus filhos ficavam sozinhos, era pequeno. Então eu sempre morei em lugares que tinha famílias, mais famílias. E todos os lugares que eu morei, quando eu saí, as pessoas se converteram. Até essa que eu moro agora, que a minha filha tinha morado lá e minha filha aprontou para caramba com ela, eu moro lá até hoje, são 13 anos. A mulher, assim, era um pau d'água. Se ela tirava a paz da vizinhança, dos inquilinos, até dos inquilinos dela. Mas Deus trabalhou assim na vida daquela mulher, não aceitou Jesus. Mas sempre que eu faço culto lá em casa, eu chamo ela, ela vai. Ela não vive falando mais aquele monte de palavrão. Foi uma transformação que Deus fez na vida dessa mulher. Não aceitou Jesus ainda não, mas eu acredito que Deus vai fazer a obra. E todo lugar que eu morei, o pastor Gilberto é testemunho. Todo lugar que eu morei, as pessoas aceitaram Jesus. Tem gente que vai demorar. Tem gente que pode ser no último dia. Tem gente que você numa conversa a pessoa já começa a chorar e se entrega. Numa conversa. Às vezes no trem. Você está lendo a Bíblia, está lendo alguma coisa, aí a pessoa começa do lado e começa a falar. Aí você ministra, a pessoa começa a chorar. Você quer aceitar Jesus? Quer parar de ficar? Eu não vou dizer para você que você não vai sofrer mais, mas pelo menos na hora do sofrimento você vai ter uma companhia. Você não vai sofrer sozinho. Porque ele não disse? Tomai sobre vós o meu jugo. Vai andar junto com o jugo, porque jugo é uma ferramenta para dois. Ali é o seu carro que está na terraceira? Não, o meu está aqui do lado de cá hoje. Acho que está chamando alguém lá. Não, está chamando alguém. Ah, é? Tá. O testemunho em Jerusalém. Vamos lá terminar, gente. 5 minutos a gente termina. Pode ler, irmã. O capítulo 3 inicia a segunda porta formosa do templo. Pedro havia curado um coxo de nascença, que era levado diariamente àquele lugar para pedir esmolas. O milagre atraiu a atenção dos líderes judeus e resultou na primeira posição da igreja. Ao juntar uma multidão ao redor do coxo, curado tão milagrosamente, Pedro aproveitou a oportunidade para pregar o seu segundo sermão, de que temos registro. Ele não poupou os judeus, voltou a dizer-lhes que Cristo, a quem havia crucificado, era o Messias há muito prometido. As palavras de Pedro e João foram tão poderosas que um total de 5.000 pessoas receberam a Cristo. Os líderes revoltaram-se porque os apóstolos ensinavam ao povo, esses judeus a quem eles haviam crucificado, ressuscitaram dos mortos e iria voltar. Ordenaram-lhes que não pregassem, mas ao
o adversário veio para amaldiçoar. Pode continuar. Mas o martírio ajuda a igreja. Martírio ajuda a igreja. E sempre que a verdade é pregada com finalidade, os frutos aparecem. Assim que Pedro e João foram soltos, procuraram seus amigos e contaram as experiências e se uniram em oração e louvor. A igreja deve esperar oposição, mas em todas as circunstâncias podemos achar coragem e ajuda em Deus. Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Essa espécie de pregação trouxe unidade à igreja. Da multidão dos que creram era um coração e a alma. Os apóstolos davam o testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Levamos essa mensagem. Os perdidos precisam ouvi-la. Ninguém era obrigado a desfazer-se dos seus bens. Não se esperava isso deles. Quando alguém trazia o que tinha, era um ato espontâneo. A comunhão de bens era voluntária, temporária e limitada aos crentes e a Jerusalém. A igreja tornou-se tão desprendida que muitos vendiam todos os seus bens e depositavam os valores correspondentes aos pés dos apóstolos para serem distribuídos à medida que alguém tivesse necessidade. Contudo, esse ato de amor e generosidade estava sujeito a abuso e engano. A liberdade de Barnabé exemplifica o espírito de amor. Ananias e Safira mostraram o espírito de engano, pelo qual iludiram a si mesmo e aos apóstolos. Mas o Espírito Santo revelou a verdade da situação. Eles queriam glória sem pagar o preço, queriam honra sem honestidade. Foram punidos de morte instantânea por terem declarado que estavam dando tudo a Deus, quando guardaram uma parte para si. Isso, deixa eu só, vamos ler Atos 4, finalzinho, e o 5. A irmã Francisca depois te explica aí o que eu vou fazer com as provas, sobre as notas. Eu já anotei aqui no caderno, vou passar para a senhora a nota de todo mundo, como a senhora ficou só com algumas, eu vou passar para a senhora, mas não manda ainda para ele não. Eu vou ver que o tá bom? Aí eu vou ver com ele qual a nota de corte, que tem a nota de corte, né? Deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu e meu esposo, a gente estava sem as apostilhas, tá? Porque a gente foi emprestando. Isso, então, mas por isso que eu estou falando. Se as que tiverem mais dificuldade, a gente refaz e a gente refaz a nota. Porque eu sei que quem estava sem apostila dificilmente vai lembrar de tudo. A gente escreveu alguma coisa no caderno? Não, mas... Por isso que eu falei, vocês deviam ter esperado chegar a apostila para depois fazer, né? Não, mas a gente prestou, a gente prestou, por exemplo, eu tive que emprestar para alguém ler para poder fazer a prova. Ah, tá bom. Tá. Que estavam chegando. Então vamos lá, só para a gente terminar. 4, o final de 4, 4:36. 36 e 37. Atos 4, 36 e 37. Atos. José, combinado pelos apóstolos Barnabé. 4, 36 e 37, irmão. Atos. Traduzido, é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade. Pode ler o 37. Uma herdade, vendeu-a, trouxe ao preço e depositou aos pés dos apóstolos. Tá, para um pouquinho, Júlio. O que ele fez? Ele vendeu a herdade e deu o dinheiro todo, não foi? Todo como oferta. Isso. Então ele fez voluntariamente. A Bíblia não tinha capítulo. Aí é que está. Por isso que eu falo, quando vocês forem ler, principalmente o livro histórico, não tinha ele não tem. O histórico, principalmente, é o mais interessante, que é corrido.
Então você pega e emenda agora, emenda, como se não fosse o capítulo 5, emenda o 5:1. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Então, por que eles fizeram isso então? Se eles retiveram? Não foi de coração aberto. Foi por causa de quê? O que você entende isso, irmão Rony? O que motivou? O que vocês acham que motivou? Porque eles fazem dinheiro para eles ou eles eles inventaram de vender a moedade deles. Né? Era deles, mas o que Inveja dos outros que os outros faziam, nem que dizem que ele não fazia. porque o irmão fez. Irmão, que Deus chamou aquele lá, você não pode querer fazer igual, que você não vai fazer do mesmo intuito que o irmão fez. Porque, morreram. Isso dentro da igreja primitiva, irmão. Mas depois que eles morreram, depois que sepultaram, quer ver? E depois disso, tá aqui, 11, versículo 11, depois vocês leem tudo, versículo 11, lê aí. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos que ouviram essas coisas. Pronto. Aí vocês leem em casa. Morreram, Sério? aí criou temor na igreja. Por isso que eu falo assim, você vê como é interessante você ler de uma forma, quando você começa a entender? Porque se a gente lê capítulo separado, a gente fala a gente acha que é uma outra história. Sim. Não é? Todo mundo me perguntava, uma vez eu fui dar aula lá em União de Vila Nova, deixa eu acabar aqui. Leia 4, 36, 37, versículos 1 até o 11 do capítulo 5 de Atos.